finalzinho das nossas Bíblias, na carta de 1 João, capítulo de número 5, carta de 1 João, capítulo de número 5, vamos ler 3 versículos. João 5, João 5, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eis aí a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, através da Tua palavra, trazendo ensinamento, cura. Enquanto a Tua palavra for ministrada, o Senhor tem total liberdade para trabalhar, agir, abençoar, curar, renovar, avivar nossas vidas, para que todos nós saiamos daqui abençoados, Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Assim nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite, que está no tema da nossa mensagem. Deus responde todas as orações? Eu ouvi quase que unânime nãos e um sim. Vou tentar mais uma vez. Quem acha que Deus não responde todas as orações, levante sua mão. Quem acha que Deus responde, levante sua mão. Quem não acha nada, por favor, levante sua mão. Suas duas mãos, então. Eu acho melhor não achar nada não, pastor. O que o senhor diz aí? A verdade é, queridos, pela palavra de Deus, Deus responde todas as orações. Amém? A Bíblia, ela é até bem clara em dizer que no livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 8, nos mostram que Deus, Ele tem um incensário lá no céu, onde são depositadas todas as nossas orações. E o texto de Apocalipse nos diz que um dia esse incensário será lançado na terra, como que dizendo que Deus vai trazer resposta às orações. Então Deus responde todas as orações, sim ou não? Sim, amém. Agora com mais confiança, Deus responde todas as orações, sim ou não? Sim. Mas é bem verdade, querido, que Deus responde todas as orações. Mas Deus, às vezes a gente fica com essa dúvida se Deus responde ou não as orações, porque às vezes confundimos o que é oração. Deus responde orações. Deus responde questionamentos? Nem sempre, né? Eu não tenho certeza que todo questionamento que a gente vai fazer, Deus vai responder. Por exemplo, Pilatos chegou até Cristo: você é o Filho de Deus? Aí é verdade o que eles estão falando acerca de você? O que o Senhor fez? Respondeu o questionamento dele? Não, a Pilatos não. A Bíblia fala que ele emudeceu, ele ficou calado. E Pilatos então achou estranho aquilo e devolveu ele para os sacerdotes, para os guardas do templo. Nem sempre, querido, Deus vai responder os nossos questionamentos. Nem sempre Deus vai responder as nossas reclamações. Você já reclamou alguma vez para Deus alguma coisa? Não tem promessa de Deus na Bíblia que mostre que Ele vai responder todas as nossas reclamações. Às vezes, por misericórdia, Ele responde. Às vezes, por misericórdia, Ele atende. Mas não tem uma promessa, não tem um incensário no céu para as reclamações que nós fazemos. Não tem um incensário no céu para as nossas murmurações. Alguém já murmurou alguma vez? Já murmurou essa semana? Já murmurou hoje? Quantas situações nas nossas vidas que nos levam a murmurar e a reclamar. E às vezes nós confundimos as murmurações, as reclamações da vida com orações. A gente está reclamando e murmurando e está achando que está orando.
Deus vai trazer resposta às nossas murmurações. Bispo Roberto tinha uma palavra até pesada com relação às murmurações e às reclamações. Ele dizia que o louvor é a linguagem do céu. O louvor é a linguagem do reino de Deus. O louvor é a linguagem do reino de Jesus. Você pode então erguer as suas mãos e dar um louvor ao Senhor nessa noite, dizer glória a Deus, dizer aleluia. Você pode dizer bendito seja o nome do Senhor. Assim como o português é a linguagem do brasileiro, o louvor é a linguagem do reino de Deus. Mas o bispo Roberto dizia que as murmurações são a linguagem do império das trevas. Então, se eu estou murmurando, Deus não tem um compromisso de ouvir aquilo que eu estou murmurando. Deus não tem um compromisso de agir e responder naquilo que eu estou murmurando. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é oração, queridos. Porque senão a gente vai confundir oração com essas coisas que eu estou falando. Choro, eu estou chorando só porque você está chorando, não quer dizer que você está orando, meu irmão. Muitas vezes nós estamos chorando, mas não tem nada a ver com oração. Deus não tem compromisso em simplesmente responder o choro que nós temos. Nós precisamos aprender a orar. Porque é com a oração que Deus responde, é através da oração que Deus age, é através da oração que Deus faz milagres. Então, nessa noite, uma pergunta para todos nós aqui: será que nós temos orado ou murmurado? Será que nós temos orado ou questionado? Será que nós temos orado ou reclamado? Talvez muitas das faltas de respostas que nós achamos que temos são fruto de orações que não foram feitas. Mas o que nós fizemos foi qualquer outra coisa, menos oração. Então, nessa noite que nós estamos aqui, nós precisamos então orar. Porque Deus responde a oração. Amém, meu irmão? Você crê que Deus ainda responde a oração? E esse texto ele é muito claro em mostrar isso para nós. Deus não responde reclamações, mas a oração ele responde. E o texto ele começa já no versículo 13 com João dando uma palavra. Estas coisas escrevi a vocês que creem. Então aqui nós já vemos um ingrediente de oração que nós não podemos, que não pode faltar. Um ingrediente de oração que nós não podemos desprezar, que é a fé. Que é nós crermos na oração, que é nós crermos em Deus, que é nós crermos que Deus faz milagres, que é nós crermos num Deus que é um Deus vivo. Amém, meu irmão? Quem aqui tem coragem, como eu, de dizer que já fez oração sem fé nenhuma? Eu já fiz oração que eu orei, mas falei, não vejo saída nisso não. Eu já fiz oração que eu fiz só por desencargo de consciência, mas fé no coração? Pessoas que, por exemplo, já fui visitar no CTI, que eu olhei e falei, esse aí não vai sair daí não. Pela minha oração, esse aí não vai sair não. Então nós vemos aqui João ensinando aquela igreja, ensinando a nós, que para que nós tenhamos uma vida de oração eficaz, para que nós vejamos as respostas das nossas orações, é necessário que haja esse ingrediente chamado fé. Como o Senhor Jesus mesmo disse, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé tudo é possível àquele que crê. Então será que hoje eu tenho orado com fé? Será que hoje eu estou orando na confiança de que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Será que hoje eu estou colocando a minha fé, a minha confiança em Deus de forma real e aplicando essa fé nas minhas orações? Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto, que João está nos ensinando, ele fala o objeto da fé, o alvo da fé. Ele diz, vocês que creem no nome. Que nome João está falando aqui? É o nome do próprio João que ele está falando? É o nome da instituição, igreja evangélica que ele está falando? Não. Ele está falando o nome de Jesus, o Deus verdadeiro. Então aqui já traz algo para nós também.
Nós não podemos nos esquecer que toda autoridade foi dada ao nome de Jesus. E essa autoridade Ele delegou a nós como igreja. A Bíblia nos fala que há poder no nome de Jesus. A Bíblia nos diz que ao nome de Jesus todo joelho um dia se dobrará e toda língua um dia confessará. Nós que já cremos em Cristo, já nos dobramos e confessamos. Mas um dia até aqueles que não quiseram recebê-lo terão que reconhecer e se dobrar diante desse nome que é todo poderoso. Esse nome, ele é respeitado nos céus. Esse nome, ele é respeitado na terra. Esse nome é respeitado no inferno, queridos. Os filhos do sumo sacerdote estavam tentando expulsar demônios, e ali os demônios se manifestaram, olharam para eles e disseram: eu bem sei quem é Jesus. Esse nome é conhecido, queridos. Esse nome é poderoso. Nesse nome há autoridade. Diácono Pablo pregava aqui recentemente sobre Marcos capítulo 5, quando o gadareno chega até Jesus, olharam para ele e disseram o quê? Bem sei quem tu és Jesus, o Filho de Deus, viestes atormentar-nos antes do tempo. Por quê? Porque ele sabia que havia autoridade no nome de Jesus. Será que eu hoje, quando vou orar, eu creio no poder e nessa autoridade que o nome de Jesus tem? Será que hoje eu creio no poder e na autoridade do nome de Jesus sobre as situações, sobre as circunstâncias? Na porta do Templo Formosa havia um paralítico lá, Atos capítulo 3. Pedro e João estavam indo lá e eles viram o paralítico pediu uma oferta, pediu uma esmola. Pedro e João olharam para ele e disseram: eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele levantou, claro, foi restaurado pelo poder de Deus. E quando os sacerdotes e as pessoas do templo foram questionar Pedro e João, o que eles responderam? Vocês acham que nós teríamos poder para levantar um paralítico? Não. Foi o nome. Foi o poder do nome. Foi o poder do nome. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há um nome que é poderoso, há um nome que é grande, há um nome que é autoridade sobre ele, há um nome que toda a terra tem que se dobrar, há um nome que toda a autoridade tem que se dobrar, de homens, demônios, circunstâncias, a natureza tem que se dobrar a esse nome, e é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, há poder nesse nome, meu irmão. A natureza tem que se dobrar a esse nome. A morte teve que se dobrar a esse nome. Imagina Jesus, depois de 3 dias morto. A Bíblia diz que a morte quis retê-lo. Mas há autoridade no nome de Jesus. O nome dele está sobre a morte, está acima da morte. Ele foi e tomou as chaves da morte e do inferno e disse: eu tenho autoridade sobre a sua vida, você não vai poder me reter, ó morte. E aí nós podemos bradar como bradou o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus pela vida de Cristo Jesus, em que temos a vitória. Quando eu vou orar, então eu tenho que usar esse nome com poder, com autoridade, crer nisso. Deixa eu caminhar, senão eu não vou conseguir terminar. O nome, e depois ele dá uma outra afirmação. Um pequeno trecho, querido, como tem coisas importantes. Creem no nome do Filho de Deus. Em quem nós temos crido, queridos? Hoje existe, entre aspas, um Jesus fabricado pela teologia. Hoje existe, entre aspas, um Jesus fabricado pelo humanismo. Existe um Jesus, entre aspas, fabricado pelas filosofias humanas. Aqui João está nos ensinando e ensinando aquela igreja em quem nós devemos crer. É o Jesus, o Filho de Deus. É o Jesus, aquele que é revelado pelas Escrituras. É o Jesus, aquele que veio para ser o Senhor, para ser o Deus Todo-Poderoso, para ser o Salvador da humanidade. E é interessante que João, talvez para não deixar nenhuma dúvida, se você que deixou sua Bíblia aberta, no versículo 20, ele faz questão de reafirmar quem é esse. Se você deixou sua Bíblia aberta, leia comigo. Ele diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio. Muitos dizem que Jesus não veio, né? O Filho de Deus já veio.
e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele diz quem é. Ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João está afirmando: eu tenho que crer nesse Jesus que é o Filho de Deus. Eu tenho que crer nesse Jesus que é o verdadeiro Deus. Ele não é o meu coleguinha. Ele não é o meu Papai Noel que vai fazer tudo aquilo que eu quero, vai realizar todas as minhas vontades. Ele é Deus. Ele não está limitado pelo humanismo, ele não está limitado ou paralisado pelas filosofias humanas. Ele é Deus. Então, na minha oração, na sua oração, nas nossas orações, a que Deus nós temos orado, queridos? Será que é o Jesus, o Filho de Deus? Será que é o Jesus, aquele que já veio, que já morreu, que já conquistou tudo por nós? Será que é o Jesus Todo-Poderoso, que Ele não precisa pedir autoridade a ninguém, porque Ele detém toda a autoridade? Ou será que é um Jesus fraco? Será que é um Jesus, como muitos dizem, preso ainda no madeiro, na cruz? Será que o Jesus que nós cremos é um Jesus que está limitado pela vontade humana, que está limitado por aquilo que os homens querem determinar? Que Jesus nós temos orado, queridos? Que Jesus nós temos servido? João aqui está ensinando: vocês creem no nome do Filho de Deus. Ele continua dizendo, versículo 13 ainda diz: para que saibam que tem a vida eterna. Aqui João fala duas coisas para nós importantíssimas. Primeiro, ele fala saber. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Era o que ele estava dizendo aqui, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, ou seja, vocês saibam quem vocês são em Cristo, vocês saibam quem vocês são no mundo espiritual, vamos dizer assim, nas regiões celestiais. Vocês saibam que a vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário já está em operação na sua vida. Então eu pergunto aqui para nós, Deus pergunta para nós nessa noite: vocês sabem quem vocês são em mim, no Senhor Jesus? Nós sabemos e entendemos tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário? Existem alguns posts na internet que eu acho interessantes, e uma desses posts que eu acho interessante é que nós sabemos muito, especialmente nós homens, muito das regras do futebol, mas o nosso país, o nosso povo, ele é conhecido até mundialmente por um povo que não conhece os seus direitos. Nós sabemos sobre muitas coisas, mas nós não sabemos o direito que nós temos como brasileiros. Então, às vezes, tem direitos que você poderia desfrutar e não está desfrutando, porque a gente não conhece, você e eu, né? A gente não conhece os nossos direitos. E João aqui, então, ele está enfatizando aquela igreja: vocês sabem que vocês já têm a vida eterna, vocês sabem quem vocês são em Cristo Jesus, vocês sabem do que Jesus conquistou por vocês na cruz, vocês entendem isso, vocês sabem essa verdade, porque quem sabe quem é em Cristo, já dizia um pregador, ele dizia: o homem que se prostra diante de Deus, ele não se prostra diante de adversidade nenhuma. Ele não se prostra diante de circunstância nenhuma. Porque ele sabe quem ele é. Como disse Jó: eu bem sei em quem eu tenho crido, e que por fim se levantará sobre a terra. O apóstolo Paulo também disse: eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que ele guardará o meu bom depósito. Nós sabemos quem nós somos em Jesus. Ter a vida eterna está ligado a uma vida transformada por Deus. Não é simplesmente uma pessoa que adentrou uma igreja e começou a frequentar os cultos, mas que não tem transformação, que não tem mudança, que não tem... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque tem muitas pessoas que têm entrado nos cultos e frequentado os templos, mas a vida dela não é transformada. Não é dessas pessoas que Jesus está falando, que João está falando.
Ele está falando de pessoas que têm a vida eterna, ou seja, já começou um processo de transformação, já começou um processo de cura, de conversão. Ela não está simplesmente aderindo a uma nova religião, mas ela está tendo vida com Deus, está confessando a Jesus de fato como seu Senhor e Salvador, está vivendo com Jesus e Jesus vive nela. Então fala de uma pessoa que de fato está sendo transformada, que de fato a vida eterna, Jesus está agindo ali. Será que nós temos visto isso? Porque nós, muitas vezes, não temos resposta de oração, porque, às vezes, nós aderimos a uma religiosidade, mas não nos convertemos de fato, de verdade, entregando nossas vidas ao Senhor. Nessa noite que nós estamos aqui reunidos, é uma boa oportunidade da gente começar a deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. É uma boa noite nós convidarmos o Senhor. Senhor, me transforma. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Me transforma, Senhor querido. Eu quero ser um crente mais parecido com o Senhor. Me transforma, Senhor querido. Eu quero ser uma pessoa que seja bênção. Bênção na minha casa. Bênção na minha igreja. Bênção por onde quer que eu passe. Bênção no meu trabalho. Bênção no meio dessa sociedade. Eu quero ver respostas de oração. Pessoas, eu gostei de botar isso aqui, pessoas que têm vida eterna, são pessoas que estão vivas. Elas têm aquela vida que Jesus prometeu, vida e vida em abundância. Quem está vivo aqui nessa noite, diga graças a Deus. Quem tem vida abundante de Jesus nessa noite, diga aleluia. Quem está morto, diga louvado seja Deus. Não peguei ninguém dessa vez. Os irmãos estão ligados, amém? Os irmãos estão vivos, amém? Mas uma coisa que esse texto também me mostra, falando sobre vida eterna ainda, é que para ter essa vida eterna, para que essa vida eterna esteja operante na minha vida e eu tenha resposta de oração, tem uma condição importantíssima, que é nós termos corações limpos. Jesus ensinou isso lá no Estatuto do Reino, como é conhecido, a Constituição do Reino de Deus, que é Mateus de 5 a 7, no capítulo 5, versículo 8, ele disse bem claro: bem-aventurados os limpos de coração. Isso é algo tão importante que o próprio salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele orou dizendo: Senhor, dá-me um coração puro. Renova-me, Senhor, um espírito inabalável. Precisamos, queridos, de corações limpos no meio da igreja, para que nós tenhamos respostas de oração. O Salmo 66, ele vai nos dizer que se eu contemplar a iniquidade no meu coração, a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Muitas vezes, aqui eu quero trazer a palavra do pastor Roberto de domingo, muitas vezes o que motiva, entre aspas, as nossas orações é a raiva, é o ódio, é a ira, é o rancor. É um sentimento de vingança. E Deus está dizendo para nós: aparta isso da sua vida, tire essa raiva, tire esse rancor e enche o seu coração de amor, como foi pregado nesse domingo. Enche o seu coração de misericórdia e deixa que isso motive as suas orações, porque essas orações serão aquelas que serão ouvidas e atendidas pelo nosso Deus. Você pode fazer a oração de Davi: Senhor, cria em mim um coração puro. Dá a mim um coração puro, dá a mim um coração limpo. Você pode nessa noite dizer para o Senhor: Senhor, eu perdoo o fulano com quem eu estou magoado. Eu perdoo o Beltrano com quem eu estou com raiva dele. Eu perdoo o Cicrano com quem eu estou aqui guardando ressentimentos. É noite da gente sair daqui com o coração limpo. É noite da gente sair daqui sem esse peso, sem essa carga. É noite da gente sair daqui preparado para clamar e os céus se abrirem e a resposta de Deus chegar nas nossas vidas. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos participar de uma mesa, de uma ceia no próximo domingo, queridos. Precisamos estar curados. Precisamos estar com o nosso coração limpo para viver aquilo que Deus tem para nós. O versículo 14, ele abre dizendo: esta é a confiança. Esta é a confiança que temos para com Ele.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui ele traz algo para nós importantíssimo, queridos. O sacrifício de Jesus, a morte expiatória, a morte no nosso lugar que Ele fez, nos deu acesso a Deus. Então, vamos quebrar aqui algumas ideias até erradas no meio evangélico de que a oração do pastor é mais forte. O pastor vai orar o mesmo Jesus que você, meu irmão. Amém ou não amém? Amém. A oração do fulaninho, do beltraninho, canela de fogo, é mais forte que a sua? Aonde está isso na Bíblia, queridos? Não está isso na Bíblia. Nós precisamos então ter essa confiança de que esse acesso nos foi dado. Nós precisamos ter essa confiança, essa certeza de que eu vou dobrar os meus joelhos no chão, e eu não estou falando com a parede, eu não estou falando com a cruz, eu não estou falando com o ambiente. Quando nós oramos, eu sei que tem várias filosofias, aí tem várias ideias hoje em dia. Sai falando aí que as energias vão se movimentar. Meu irmão, eu não creio em energia nenhuma que vai se movimentar. Eu creio que eu vou colocar os meus joelhos no chão, sei lá como você for orar. Eu vou começar a falar com Deus. E existe um Deus nos céus, que Ele ouve o meu clamor. O Salmo 113 diz que Ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. A Bíblia diz em Isaías 59 que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também está com aquele que é humilde, aquele que está abatido do espírito para o vivificar. Eu creio nesse Deus, querido, que Ele ouve, que Ele atende, que Ele se achega. Eu amo o texto de Tiago, capítulo 5, que diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. É como um imã, meu irmão. Eu vou para Deus e Deus vem para mim. Ele não está parado lá me esperando, não. Ele está vindo ao teu encontro, Ele está correndo até nós. Então eu preciso confiar de que existe um Deus que de fato está ouvindo. Não é a atmosfera que vai se mover, não é Deus que vai mover o seu reino em nosso favor essa noite e a cada dia que nós clamarmos e buscarmos a sua face. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Ele faz isso. Versículo 14, ainda segundo a sua vontade. Oração, querido, não é a gente impor a nossa vontade a Deus. Oração é a gente buscar comunhão com Deus, até nós nos adequarmos à vontade dEle. Você já ouviu aqui nesse púlpito de que pessoas tentam colocar Deus na parede? Isso resolve? Não. Isso só nos frustra mais. Agora, quando eu me adequo à vontade dEle, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Aquilo que Ele revelou na sua palavra. A palavra de Deus me revela quem é Deus. A palavra de Deus me revela qual é a sua vontade. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? De forma direta, expressamente escrito pela palavra. De forma indireta, segundo aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus. Se eu sei que Deus é o Deus da vida, Deus é a favor do aborto? Não. Deus é a favor de fumar maconha? Está escrito não pode fumar maconha na Bíblia? Não está escrito, mas Deus é a favor? Não, por quê? Porque a Bíblia diz que, a maconha é algo que te vicia, te aprisiona. E Jesus nos chamou para quê? Para sermos livres. A Bíblia não está expresso não fumar maconha, mas está expresso nós vivemos livres de vícios. Então não está escrito claramente, expressamente, não fumar maconha. Mas existem indícios, existem textos claros de que isso se classifica dessa forma. Então a vontade de Deus está sendo revelada. A vontade de Deus está sendo revelada pelo Espírito Santo que está em mim, que está em você. Ele está aí. E como é que o Espírito Santo me revela qual é a vontade dele, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A Bíblia diz que Ele nos dá paz. Lógico, além daquilo que está escrito já na Bíblia, né? Eu já falei. Mas Ele nos dá paz. A Bíblia diz, a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações.
Segunda coisa que o Espírito Santo usa, e eu quero trazer isso para nós hoje, de quanto é importante a congregação, queridos. Quanto é importante estarmos reunidos como igreja. Muitas vezes o Espírito Santo vai usar para testificar que essa é a direção para a sua vida, pessoas. O pastor vai chegar aqui e vai pregar um texto que vai mostrar para você que aquilo que você está pensando é a revelação de Deus para a sua vida, é a direção de Deus para a sua vida. Às vezes você está conversando com o irmão na igreja e ele nem sabe do seu problema, mas Deus sabe, e ele usa o irmão numa conversa comum, numa conversa cotidiana, para trazer uma resposta e testificar no seu coração, dizendo: está vendo, meu filho, sou eu que estou falando com você, presta atenção nessa conversa, porque sou eu direcionando o meu servo para abençoar e direcionar a sua vida. Como é importante nós estarmos aqui, meu irmão. Você pode apertar a mão desse irmão e dizer: meu irmão, como é importante nós estarmos aqui nessa noite. Como é boa a nossa comunhão. Quem sabe Deus vai até te usar para me abençoar e me dar uma palavra. Quem sabe Deus vai te usar para que um milagre aconteça nessa noite na minha vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu terminar, graças a Deus. Para eu terminar, o texto nos diz, o último versículo que nós lemos, versículo 15, diz: e sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos, há uma convicção de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus, Ele quer responder as suas orações, queridos. Deus, Ele pode responder e fazer aquilo que você pediu. Às vezes nós pensamos assim: não vou pedir isso não, porque isso vai ser muito difícil para Deus. Meu irmão, o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Deus que cura um câncer. O mesmo Deus que abre uma porta pequena, o mesmo Deus que abre uma porta grande. O mesmo Deus que faz um milagre pequeno é o mesmo Deus que faz um milagre grande. Deus está disposto a fazer, querido, aquilo que você pedir, segundo a vontade dEle. Então nós precisamos crer nesse Deus que não só ouve, mas num Deus que atende, num Deus que faz, num Deus que faz até o impossível em nosso favor. A mulher cananeia nos dá uma grande lição, queridos, de fé, de perseverança, porque quando ela se aproximou do Senhor, você conhece a história, ela começou a clamar: Jesus, me ajuda, me socorre, e deixou a filha endemoniada em casa, e o Senhor foi se afastando, não falou nada, até que uma hora Ele parou e chamou: traz ela aqui. Trouxeram ela, e o Senhor deu uma boa palavra para aquela mulher, disse assim: não é bom. Primeiro Ele disse: eu vim enviado somente às ovelhas de Israel. Como ela era de outro povo, Jesus estava dizendo: eu não vim para você. Mas ela insistiu: não, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor então disse: não é bom pegar as coisas da mesa e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, cheia de fé, cheia de esperança, num Deus que ela não conhecia muito, mas sabia que Ele era misericordioso, ela disse: é verdade, Senhor. Ela pegou aquela palavra do Senhor e disse: é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aquilo que para mim e para você pode ser uma migalha, para ela foi um milagre de transformação e libertação da filha dela. Deus pode, meu irmão, uma migalha de Jesus pode ser um grande milagre nas nossas vidas. Uma migalha de Jesus que cai da mesa pode ser uma grande vitória para nós. Então nós precisamos ter essa convicção, como o texto diz, que nós sabemos que Deus responde, nós sabemos que Deus atende, nós estamos certos disso, que eu não estou simplesmente falando ao acaso, mas há um Deus que ouve, mas há um Deus que atende, há um Deus que escuta, mas há um Deus que realiza, há um Deus que ouve, mas há um Deus que opera maravilhas, muda as circunstâncias, transforma pessoas, transforma as nossas vidas e faz aquilo que é impossível acontecer nas nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé.
Deus, Ele sempre responde às orações. Você pode trazer isso para a sua vida? Diga: Deus sempre responde às minhas orações. Amém? Para concluir, Deus sempre responde às orações. Mas uma verdade é que nem sempre as respostas são aquelas que a gente queria. Deus também diz não, queridos. E não também é resposta. Não também é livramento. Não também é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós vamos... Quero orar por você. Feche seus olhos. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui. E em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão. Perdão porque, como nós falamos aqui, eu sou o primeiro a me identificar nisso. Nem sempre a gente orou, Senhor. Muitas vezes, aquilo que nós achávamos que era oração, era simplesmente questionamentos. Eram simplesmente, talvez, curiosidades que tínhamos. Era simplesmente, Pai, até murmurações nós fizemos achando que era oração. E nessa hora que nós somos confrontados com a Tua Palavra, nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa tanta murmuração, tanta reclamação, tantas dúvidas e pouca oração, Pai. Que a partir de hoje nós possamos tirar a murmuração dos nossos lábios, tirar os questionamentos, tirar as reclamações e de fato orarmos, ó Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem resposta para mim, Deus tem resposta para você, Deus tem resposta para cada um de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, como foi ministrado nessa noite, a fazer uma oração verdadeira, a fazer uma oração que seja agradável ao Senhor. Nos revela quem nós somos em Ti e nos dá essa certeza, Pai. Como nós ouvimos até nosso irmão Gil pregando ontem à tarde aqui na igreja, Deus havia falado e falado, a Bíblia não revela, mas Deus tinha falado não sei quantas vezes a Eva. Deus tinha conversado com Eva não sei quantas vezes. Ela desfrutava de uma comunhão com Deus não sei quantos dias, a Bíblia não conta os dias, mas muitos dias ela estava ali em comunhão com Deus. Um dia apenas que a serpente falou e fez uma pergunta, tudo aquilo que Deus havia falado a ela, parece que ela esqueceu e Deus deu mais crédito à serpente. E isso é a nossa cara, Pai. Quantas vezes em oração a gente ouve não sei quantas mensagens, a gente ouve não sei quantos louvores que alimentam a nossa alma, a gente lê a Bíblia não sei quantas vezes e de repente o diabo fala uma frase só: é verdade que não pode comer dessa árvore? E tudo aquilo que nós temos tido de comunhão com Deus vai tudo por água abaixo. E a gente questiona tudo aquilo que Deus falou conosco várias vezes. Que não seja assim nas nossas vidas, Pai. Que estejamos certos de quem nós somos em Ti. Que estejamos firmes na nossa fé nesses dias tão conturbados que a igreja, que a nossa fé, que o nome do Senhor Jesus tem sido tão atacado, tão escarnecido. Que nós, que temos buscado ser uma igreja verdadeira, possamos estar firmados na nossa fé, possamos estar cheios de esperança nas nossas orações, sabendo que o nosso Deus responde. Nessa hora, meu irmão, nessa hora, minha irmã, faça a sua oração. Qual oração que hoje você quer ter resposta? Qual oração que hoje você fala: Deus, eu preciso de um milagre? Qual oração que hoje, como nós falamos no ofertório sobre a multiplicação dos pães, qual é a oração que você quer chegar para Jesus e dizer para Ele: Senhor, já é tarde, nós não temos recursos? Qual a oração, meu irmão? Faça a sua oração nessa hora. Você não precisa, não depende da minha oração, faça a sua oração. Existe um Deus que ouve, existe um Deus que responde. Pai querido, nós estamos aqui nessa hora, e nessa oração nós já entregamos nossas vidas, já pedimos perdão, mas agora eu quero entregar os anseios, eu quero entregar as preocupações, eu quero entregar os medos, eu quero entregar as necessidades, eu quero entregar os sonhos, eu quero entregar os nossos medos, ó Senhor.
Eu quero entregar aquilo que está no mais profundo do coração do meu irmão, da minha irmã. Eu quero entregar aquela oração que de repente ele deixou de fazer, porque desistiu. E o Senhor está dizendo, volta a orar. Persevera na oração. Eu ainda estou disposto a operar. Eu ainda estou disposto a fazer maravilhas. Faz maravilhas, ó Pai, nessa noite. Responde nossas orações e faz aquilo extraordinário que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos, entregando nossas orações, nossos anseios, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Graças a Deus. Você pode ser profeta de Deus agora? A Bíblia diz que o anjo desceu para Daniel e disse: Deus ouviu suas orações. Você pode dizer, ser profeta de Deus e falar para alguém aí: Deus ouviu sua oração, meu irmão. Deus ouviu sua oração, Alex. Deus ouviu sua oração, minha irmã. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Logo, logo a resposta vai chegar. Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por essa noite. Noite de oração, noite de clamor, noite de louvor, noite de alegria, noite de vitória, noite de bênção, noite de milagres. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de nós. Que o Senhor nos encoraje a voltar à prática das primeiras obras, voltar a orar, voltar a te buscar. Que o Senhor nos ajude, Pai. Agora que nós vamos embora, cuida de nós, nos leva em segurança, nos livra de acidentes, de escorregões, de assaltos, de maldade de pessoas. Que a tua boa mão, que os teus anjos estejam acampados em nosso redor, nos levando em segurança até o nosso destino, e que nós possamos estar no final de semana aqui bem dizendo e louvando ao Senhor mais uma vez. É o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém.